Rapaz, meus vazos, hoje eu vou contar pra vocês como que eu criei esse personagem, o pastor. Mas antes tem aquele pedido básico. Deixe o seu like que é oferta, deixe o seu dízimo que é se inscrever aqui no canal, faça a sua inscrição, ative o sino da graça pra você não perder nada e também compartilhe com os irmãos esse vídeo pra gente fazer esse canal bombar aqui nas redes. Muito obrigado. Mas, Cláudio, eu posso contar minha história? Eu posso contar como eu criei esse personagem? Porque toda hora você quer aparecer, você fica, coloca eu. Não, não vou colocar você ainda. Não é a hora ainda de você aparecer pro público. Dá uma segurada, dá uma segurada. Bom, galera, vou falar pra vocês como eu criei esse personagem, o pastor. Vou dar um resumo aqui pra vocês dessa história. Vou fazer em duas partes, então vou fazer um resumo da primeira parte, pra não ficar aquele vídeo muito gigante também. Mas vou contar pra vocês os detalhes mais importantes, assim. Basicamente, esse nome pastor, ele surgiu na estrada, eu viajando, tocando com a galera, eu sempre chamei todo mundo de pastor. Eu ia pros lugares e falava, e aí, pastor? E aí, pastor? Aí pegou esse negócio de pastor. Aí meus amigos mais próximos, quando me encontravam no aeroporto, me encontravam nas ruas, aí nos shows, enfim, em qualquer lugar, falava, ei, pastor, como é que você tá? Tal. E aí o que aconteceu? Esse nome já era um nome comum pra mim, esse nome pastor, né? As pessoas me chamavam de pastor, né? Por causa do lance de ser da igreja e tal, a galera sempre associava esse nome e eu também falava muito esse nome. Ok, até aí tudo bem. Pós isso, no ano de 2020, né, quando a gente iniciou a pandemia, eu tive o ápice, né, do meu período de uma doença chamada depressão, que é uma doença que todo mundo conhece, né, sabe que é uma doença muito grave. E eu tive o ápice dessa doença, assim, no meu caso, não foi uma coisa, né, absurda, mas foi um absurdo pra mim, assim, não foi a ponto de eu deixar de sair, de ficar trancado em casa, não. Mas foi uma depressão que eu tive na estrada, tô viajando, tocando e passando por diversos problemas muito graves, pessoais, assim, de coisas da infância, de coisas que eu precisava me conhecer, né? E eu já tinha iniciado a psicanálise também em 2020, justamente para poder me conhecer e fazer terapia é uma coisa muito maravilhosa, assim, ajuda muito nesse lance do autoconhecimento. Enfim, é uma coisa que eu até indico para vocês fazerem terapia, que é muito bom. E nesse período que eu tava fazendo terapia, eu comecei a pensar em gravar alguns vídeos, né? Imitando um pastor. Só que até então não tinha esse nome, eu não tinha colocado o nome dele de pastor ainda. Eu simplesmente postava uns vídeos, a galera achava muito engraçado, comentava tal. E só que esse personagem ele surgiu para falar exatamente dos meus defeitos, das minhas falhas, de coisas que eu já tinha melhorado e de coisas que eu precisava melhorar. Então, esse personagem ele falou muito comigo. E ao mesmo tempo que ele falou muito comigo, eu no começo que eu criei ele era tipo um escudo para esconder quem era o Daniel. Ele era meu escudo de proteção, né? Graças a Deus, eu refletindo e pensando, e também com a terapia, eu consegui entender que o pastor e o Daniel são a mesma pessoa, né? Quem fala sou eu, independente de ser o personagem, mas quem fala sou eu, Daniel Pinheiro. Então eu entendi isso também nesse processo, né, da criação do personagem. Isso foi um negócio muito bom, mas no começo foi ruim porque ele era meio que um protetor, né? Ele era um escudo, né, para não demonstrar os meus defeitos. E aí eu comecei a sacar isso. Falei, não, cara, eu preciso levar um conteúdo pra galera, preciso falar dessa evolução, dessa mudança, né? Não é à toa que eu participei de uma live, né, e contei parte da história, né, que tinha acontecido comigo. E tô contando aqui pra vocês os detalhes mais importantes. E aí, nesse período de depressão e de criar o personagem, foram surgindo mais conteúdos e nesse meio também de falar comigo, esses assuntos falarem comigo, para que eu pudesse evoluir e também lembrando coisas que eu queria passar para as pessoas, né? Que eu evolui, coisas que eu já evoluí e coisas que eu precisava evoluir também, que eu precisava mudar na minha vida. E aí surgiu também a possibilidade, né, que eu gosto muito de humor. Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer piada, eu gosto de brincar. Então eu falei, cara, eu vou associar também o lado do humor nesse personagem. E muitas vezes as pessoas interpretam, né, coisas que eu falo como blasfêmia, ou como piada, ou como que eu estivesse zombando da religião. Na verdade não é nada disso, né? Eu faço um personagem, né, e faço brincadeiras com coisas que eu vivi dentro da igreja, coisas que eu presenciei. Então esse personagem serve para isso também, além de falar das coisas que é o mais importante para mim, que é falar das mudanças que eu tive e coisas que eu preciso mudar. Fala também desse lado cômico que só quem é da igreja viveu, quando eu falo do músico que tem passada de jogador, quando eu falo também dos pastores que gritam lá, que tá pregando, tá gritando, dos cantores que são desafinados, de todas essas coisas que acontecem na igreja, que só quem viveu igreja desde quando nasceu igual eu, sabe que isso acontece muito. Então eu queria falar desses assuntos e trazer o lado humorístico também,
para esse personagem. Então era uma coisa que eu queria fazer muito, assim, que eu falava, cara, eu quero acoplar essas coisas dentro desse personagem. Porém, com o passar do tempo que eu fui fazendo os vídeos, eu vi que a galera tava gostando muito e tava tendo vários feedbacks bem legais, né, sobre pessoas que estavam se ligando em mudar, e entender o conceito, entender o porquê que o personagem surgiu. E eu, nesse período de tratamento, da depressão, do complexo de inferioridade, de tudo isso que eu vinha passando, esse personagem foi se fortalecendo e ele falava muito comigo. Quando eu postava um vídeo, por exemplo, de uma coisa que eu percebia que eu estava fazendo, que era um comportamento meu, eu falava, cara, preciso me ligar nisso. Então eu já ia refletindo, pensando para mudar esse comportamento também. Então esse personagem fala muito comigo. E o meu objetivo com ele é levar conteúdo de verdades, de coisas que eu acredito que sejam verdades e que eu quero passar para os meus seguidores, para as pessoas que acompanham meu canal aqui no YouTube, que me acompanham no Instagram, né, no TikTok, enfim, nas mídias sociais que eu tenho. E também o lado humorístico, o lado de fazer humor com situações que acontecem dentro da igreja que só a galera que viveu na igreja consegue ver. E também pessoas que nem são da igreja veem esses vídeos e dão muita risada. Isso é muito bom também. Isso é uma forma também de mostrar para as pessoas as coisas que acontecem, para as pessoas entenderem que todo lugar, em todo lugar que a gente vive, tem situações boas e tem situações ruins. E a gente que se diz ser cristão, né, que diz pregar o evangelho, que diz querer falar do amor de Cristo, a gente precisa entender que a gente não tem o poder de julgar as pessoas, né? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. As pessoas que estiverem perto da gente têm que ser abençoadas, têm que ser inspiradas por esse comportamento, por essas atitudes e pelos seus pensamentos, né? Jesus, ele não era o cara que chegava no pecador e saía dando uma porrada nele para acabar com a vida do cara. Não, Jesus tratava as coisas com amor. A gente tem diversos exemplos na Bíblia que Jesus recebe várias pessoas e a forma dele tratar as pessoas sempre foi com amor. Então eu acredito que a gente tenha que fazer as coisas com amor, independente da religião que a pessoa seja, independente da cor da pele dela, independente do sexo, do que ela quer ser com a vida dela. A gente tem que saber respeitar, a gente tem que saber amar, a gente tem que saber entender a dificuldade e ter empatia pelas pessoas, uma coisa que está faltando demais nesse mundo. Então, esse personagem, ele surgiu exatamente para isso, para fazer uma mudança no meu comportamento, né, e me tirar da zona de conforto que eu tava. Que a galera sabe, eu sou músico, toco bateria, graças a Deus, já trabalho profissionalmente desde 2012, tive a oportunidade de acompanhar diversos artistas. A bateria é uma coisa que é minha vida, que é o que eu gosto de fazer, mas eu também gosto de fazer humor dentro da música com esses assuntos. Então, falar desses assuntos dentro da música é muito importante para mim. Então, o conteúdo que eu quero levar com vocês, com o pastor, é justamente coisas que acontecem dentro da igreja, que são verdades, e também o humor. Mesmo que você não concorde, mesmo que você fique bravo, isso é natural, a gente não agrada todo mundo, a gente não consegue postar um conteúdo que todo mundo vai se agradar, nem Jesus agradou todo mundo, imagina eu, né? Então, mas eu queria contar essa história pra vocês, depois eu vou gravar o segundo vídeo falando da segunda parte, né? Contar um pouco mais também sobre o lance da depressão, os detalhes, as coisas que eu evoluí, que eu vivi, pra vocês entenderem. Mas esse personagem serve exatamente pra isso. O que eu quero e o que eu desejo é levar humor pra casa das pessoas e também levar um conteúdo de verdade, de coisas que a gente precisa ligar, que a religião tá algemando a nossa cabeça, a nossa mente, e a gente precisa realmente entender quais são os gatilhos, quais são as coisas que estão nos prendendo dentro desse poço que parece não ter o fim, certo? Fiquem com Deus, tamo junto, valeu!